É o Jornal A Crítica, diretamente do Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde está acontecendo mais uma edição da Expogenética. Expogenética 2025, né? Que está tendo leilões, muitas atrações, entre elas inclusão. A gente recebeu ontem aqui no nosso estúdio o diretor do Instituto, Juliano Varela, e ele falou um pouquinho mais dos trabalhos, né, que estão sendo realizados aqui, né? E uma das ações que estão sendo realizadas dentro da Expogenética deste ano, um pavilhão inclusive inteiro, né, inclusivo, completamente inclusivo, é justamente o Rodeio Fest inclusivo, e nós estamos recebendo aqui agora a primeira-dama do estado, que está marcando presença nesse dia tão especial, com a criançada em volta fazendo a festa, não é, primeira-dama? Obrigado, boa tarde mais uma vez. Já estamos boa noite agora, verdade, acabou de virar o reloginho. Acabou de virar o relógio. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco, né, desse evento dentro de outro evento, né? É mesmo. Que, assim, foi uma surpresa grande, né, de acontecer dessa forma, mas que está dando super certo. Verdade. Então, eu queria agradecer muito, assim, tanto ao Paulo Matos como a Liz Dese também, né, que acolheram a ideia do Rafael Zambuja e abriram esse espaço que foi crescendo, né, e crescendo através da adesão de pessoas que viram muito sentido, né, nesse projeto. É verdade. E é um espaço, é uma ação, né, primeira-dama, que a gente pode comentar assim, que é em um lugar, de certa forma, que é um pouco impensável, onde tem animais, barulho, música alta, mas aí nessas horas é que a gente vê que tem espaço sim para inclusão, para crianças com autismo ou com qualquer tipo de necessidade, não é mesmo? Não tem limites para poder fazer essa inclusão. Isso, até eu acho legal para desmistificar também. Isso. Porque às vezes a gente não executa, né, a inclusão nos nossos espaços por conta do medo realmente de ou não entender ou não ficar do jeito que a gente esperava. Né? Então a gente desmistifica um pouco porque, por exemplo, mesmo, né, a pessoa com deficiência, no autismo, por exemplo, tem as pessoas que não gostam do barulho e tem as pessoas que não se importam com isso. Sim. Então, você, claro, vai atendendo a todo mundo. Esse evento aqui tem o Rodeio Fest Inclusivo, ele tem uma característica muito importante, que é assim, na minha opinião, pelo que eu tenho lidado, né, com as pessoas com deficiência, sempre defendi, desde que eu virei primeira-dama, ampliou muito meu horizonte quando eu comecei a visitar as instituições, né, mas o Rafael, ele teve um olhar muito diferenciado, porque ele viu não só a pessoa com deficiência, que é o que a gente acaba tentando atender, mas ele viu a família dessa pessoa, né? Então, essa ação está atendendo as mães atípicas, né? Pessoas que, assim, em sua maioria, na sociedade, são invisibilizadas, são pessoas que dedicam o tempo inteiro aos filhos, né? Tem uma porcentagem muito grande de mães atípicas solo que eu digo assim, porque os pais realmente não aguentam e vão embora. Então, tem um número aí de 72%, né, dessas mães que estão cuidando sozinhas. Então, elas ficam impossibilitadas de trabalhar, passam, às vezes, necessidade. O dinheiro que vem para elas é para comprar um medicamento. Então, elas realmente se anulam, né, e para cuidar daquele filho. E ela, como mãe, ela faz isso. E ela não vai ter... Assim, ela quer fazer daquela forma, só que ela também merece uma atenção. E esse olhar que o Rafael teve, né, junto com o Caio também, de prestar atenção nisso e tentar fazer uma ação que englobasse, né, não só as instituições, mas essas mães também, foi assim, maravilhosa, porque você vê, elas vieram, trouxeram os filhos, né, eles se divertiram, conheceram o mundo, saíram de casa, muitos deles que, às vezes, você não sai de casa porque você não sabe como é que as pessoas vão... É verdade. O que vão achar, né, como é que vão se comportar. E elas encontraram um ambiente, como você falou, um ambiente de animais, um ambiente com máquinas, com genética, um ambiente totalmente diferente, mas que elas puderam conhecer, e as crianças também. E, acima de tudo, além de conhecer, elas são tratadas, né? Se sentiram vistas, isso é muito bacana. Muito legal mesmo. Inclusive, a gente nota que ao longo do ano, a senhora vem se empenhando, vem se engajando em campanhas nessa atenção, principalmente às mães atípicas, né, aqui do nosso estado. Como que vem sendo, primeira-dama? Como que vem sendo caminhar por Mato Grosso do Sul, aqui por Campo Grande, e presenciar essa realidade dessas mães que, em alguns casos, são mães solos, que, em alguns casos, acabam tendo dificuldades de
conseguir lidar com todas as dificuldades que aparecem, né, no caminho delas. Aham. Bom, eu vou falar, por exemplo, uma coisa que realmente eu nunca tinha parado para pensar e que é muito falado e que a gente, quando ouve a primeira vez, choca, que o maior medo delas é morrer antes dos filhos. Nossa. Né? Quem vai cuidar? Se elas que dão toda a dedicação ali, né? Porque às vezes a família também, não é um entorno, também se afasta. Então, quer dizer, essa mãe, imagina a situação dela, né? E aí, o que ela quer? Ela quer oportunidade para os filhos. Né? E eu falo muito que a pessoa com deficiência, a gente coloca todo mundo numa, digamos assim, num quadrado só. E não é assim. Né? Dentro das pessoas com deficiência, pelo que eu tenho andado, você tem realmente os graus, né? O autista que precisa realmente de uma atenção maior e tudo, mas tem muitos que não, que eles têm muitas capacidades, né, de fazer coisas, né, muito bem feitas, que elas podem estar inseridas na sociedade. E pessoas surdas, pessoas cegas, né, pessoas cadeirantes, tem pessoas que têm, às vezes, assim, como é que a parte física comprometida, mas está intelectualmente ativo, né? A gente tem o exemplo do Caio Henrique, que trabalha no Bioparque, é jornalista. Sim, verdade. Né? Ele está fazendo aqui, né, a cobertura, sabe? E ele se escreve super bem. Né? E ele está naquela cadeira de rodas, a gente não pode olhar para ele como uma pessoa incapaz de tudo, não. Ele é capaz de muita coisa. Então, esse olhar, sabe, depois que eu comecei a acompanhar e tudo, eu comecei a ver que, assim, eu acho que o que a gente tem que começar agora, né, a partir do momento, é dar oportunidade. A gente ver as qualidades, ver o que as pessoas querem fazer e ver como elas podem fazer. Porque elas podem ser inseridas, sim. E isso na família, para os pais, né, você vê seu filho realizando alguma coisa, né, vendo que eles podem ganhar uma independência, né, talvez não total, mas de uma certa forma ver eles sendo produtivos e tudo, isso é muito bom. Né, para todo mundo. E foi-se o tempo, né, dona Mônica, em que essa questão relacionada em que essas crianças, em que esses adolescentes ficavam lá encostados dentro de um quarto, trancado. Pelo contrário, os tempos mudaram, né? A gente, apesar das dificuldades que nós encontramos ainda na sociedade, a gente vê que o mundo está caminhando para um lado mais acessível, né? O poder público está cada vez mais empenhado com isso também. Sim. E a gente fica muito feliz com tudo isso. Agora, a gente vai falar sobre um outro assunto também muito importante, que a gente participou, inclusive, do lançamento, que foi a Caixa Encantada, que foi lançada, né, no dia 1º do mês passado. E as inscrições, aliás, as doações vão até agora o dia 19, né? Como que vem sendo participar, realizar, acompanhar de perto essa campanha tão tradicional aqui no nosso estado? Bom, eu falo que é uma felicidade, né? A gente poder fazer um Natal para essas crianças, né, em vulnerabilidade, que, assim, sonham em ter um brinquedo, e nesse momento de Natal, que é um momento tão, assim, de sensibilidade, de carinho, fraternidade, você vê de amor e tudo. E aí, lógico que você vê na televisão, nas mídias todas, aquela coisa do Natal, do presente, do Papai Noel e tal. E a criança não ter acesso àquilo, né, e você poder proporcionar isso através da sociedade, né, essa campanha do servidor. Essa campanha está completando 10 anos esse ano. Né? Ela começou, que eu brinco assim, que eu falo assim, algum servidor, né, que nasceu com essa semente da solidariedade, de ajudar, propôs, né, para o gestor fazer essa campanha. E até eu tenho o nome dessa pessoa, que é o Carlos Alberto Assis, né, da GEMES. Ele era secretário de administração na época. E ele atendeu o que o servidor falou para ele. Ele começou ali, pequeno, claro, mas foi crescendo, crescendo, crescendo. E depois passou para a secretária Ana Nardes também, que também ficou à frente da Secretaria de Administração. Hoje é o Frederico Fellini, que está na frente, me acompanha. Tanto ele quanto o secretário adjunto, que é o Gurgel, me acompanham nas campanhas. E a gente vê que ela foi ganhando um corpo muito maior. As pessoas foram tendo assim, credibilidade, transparência, né? Vendo as entregas. Então, isso fez com que a campanha ela se expandisse além de Campo Grande. Né? Hoje em dia, a gente atende instituições do interior também. Né? Não são todos os municípios, mas a gente já conseguiu dar esse passo. Tem uma vontade, lógico, de atender a todos. Mas como é uma campanha de doação, então, a gente depende da doação mesmo. Sim. Das pessoas. Não entra valores, não entra dinheiro, nada disso. Então, a gente, quanto mais doações, mais crianças vão ser atendidas dentro das instituições, né? Então, a gente está feliz. Vamos ver os números desse ano, assim, tão ansiosa. E é interessante, porque essa campanha da doação de brinquedo,
ela também tem a mesma força que a campanha do agasalho, né? Que todo ano também, eu até arrisco a dizer que é muito mais conhecida, tem uma adesão muito maior, porque é impressionante a quantidade de agasalhos, de edredons, cobertas que vocês conseguem arrecadar, não é mesmo? Eu acho que a campanha do agasalho, ela sensibiliza mais por conta do frio mesmo, verdade, né? É verdade. A gente sabe o que é sentir frio, digamos assim. Né? Pelo menos uma vez na vida alguém passou um frio, nem que seja o casaco que você esqueceu de levar. É verdade. Né? Mas assim, aquele incômodo, né? Então aí a gente sensibiliza porque tem pessoas que realmente dividem um cobertor com a família inteira, né? Enfim, passam frio de noite, quer dizer, aí no outro dia tem que acordar para trabalhar, sendo que não passou uma noite bem. Então, enfim, essa coisa acho que sensibiliza mais, porque o brinquedo, pode ter gente que acha que é supérfluo, assim, o brinquedo e tal, sabe? Eu acho que a gente aí tem que se imaginar, fazer um exercício de quando a gente era criança, Verdade. Né? E falar assim, poxa, o que eu sonhei eu recebi, né? E como é que foi isso no Natal? Como é que foi a sensação? E será que se eu não recebesse, vários natais se passassem e eu não recebesse um brinquedo, como é que seria? E a angústia dos pais também, porque querem dar, né? Com certeza. Querem fazer e não dão. E a gente tem um depoimento que foi muito interessante de uma servidora, que ela falou que, né, quando ela era criança, ela tinha uma situação diferente do que ela tem hoje, e a primeira boneca dela veio de uma campanha como essa. Olha ela isso. Recebeu de uma campanha. Então, ela ajuda demais, ela se empenha muito na secretaria dela por conta disso, dela lembrar que foi dessa forma que ela recebeu o primeiro brinquedo, uma boneca que ela sonhava, que ela falou que apertava as mãos assim, né, e rezava, porque quando eu acordar vai ter essa boneca. E não aparecia a boneca, até que um dia a boneca veio. Então, é esse sentimento que a gente, quando vai fazer a doação de brinquedos, a gente pensar nisso. Às vezes nossos filhos têm tanto, né? Tem vários para escolher. Então, será que não tem um brinquedo que enjoou, que está em bom estado, pode passar? É verdade. Enfim, esse tipo de coisa que a gente quer que as pessoas pensem, né? Para poder fazer uma doação bacana também. Qualquer doação faz a diferença nesse momento, nessa reta final do ano, né? Inclusive, as doações podem ser feitas até o dia 19 deste mês em pontos de coleta que estão distribuídos, né, nos órgãos do governo do estado e também nas entidades parceiras. Inclusive, tem mais informações sobre a campanha dos locais de arrecadação na nossa página acritica.net. Eu conversei com a primeira-dama do estado, Mônica Riedel. Muito obrigado pela participação da senhora. Ao longo até o final da Expo Genética, o Rodeio Fest vai continuar aí, na ativa, não é mesmo, primeira-dama? Exatamente, vai continuar aí as ações todas, quer dizer, na verdade as ações vão ter hoje, quer dizer, desculpa, ontem, hoje e amanhã. Perfeito. Né? Mas o espaço está aberto para as crianças estarem aqui direto e tudo. É que as ações que atendem as mães, atípicas e tudo, com serviço, desde tirar a carteira de identidade, fazer mamografia, fazer ver os projetos que o governo tem, que estão aqui apresentados também. Nós temos vacinação, tem o Tribunal de Justiça também está aqui. Então, esses serviços vão ser até amanhã aqui. Então, você está super convidado para poder participar e prestigiar. Muito obrigado, primeira-dama. Parabéns pelo trabalho. A gente acompanha de perto aí o seu engajamento nessas campanhas. Parabéns pela iniciativa. E eu que agradeço novamente a vocês, né, me darem a oportunidade de falar das campanhas e falar desse assunto que é tão interessante e importante, né, que é a acessibilidade, a oportunidade para as pessoas com deficiência. E parabéns pela corrida, viu, primeira-dama? Obrigado. Parabéns. Experiência maravilhosa. Eu falo que, enfim, quem gosta de correr, né, e corre, fazer uma maratona é muito especial. Com toda certeza. É o Jornal A Crítica, diretamente da Expo Genética 2025.